Nossa casa, meus amigos, está festejando hoje 76 anos de inauguração oficial. Já vinha executando trabalho espiritual já há alguns anos antes, e quando o Zarabatana pediu que se organizasse essa casa, porque as atividades antes eram exclusivas, eram sessões exclusivas de família e amigos muito íntimos. E Zarabatana pediu que se fizesse uma casa que pudesse ser atendido ao público. E assim foi feito, nossa casa foi inaugurada e estamos aí há 76 anos. Não podíamos fazer as festividades que queríamos devido ao distanciamento social determinado pelas autoridades. Então, convidamos o nosso companheiro Luiz Celso, que vai nos apresentar uma breve palestra sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho espiritual, sobre o que nós oferecemos aos irmãos espirituais, o que nós oferecemos aos irmãos encarnados e desencarnados, e o que os irmãos espirituais esperam da gente, o que eles esperam do nosso trabalho, da nossa sinceridade. Então vamos ouvir o nosso companheiro Luiz Celso e depois, ao final, nós vamos ter uma pequena surpresinha. Para mim é um presente, para os outros eu não sei, mas para mim é um presente, uma surpresa que nós vamos ter. Boa noite, queridos irmãos, frequentadores do Lar Irmã Zarabatana, médiuns, os cooperadores, voluntários e os que têm simpatia à casa. É um prazer imenso estar aqui podendo falar para vocês nesse mais um aniversário da casa, 76º aniversário de fundação. E é um prazer imenso e muito obrigado, presidente Ubirajara, por ter me convidado, porque eu tenho um carinho especial muito grande por essa casa. Por ter esse carinho há uns 11 anos atrás, mais ou menos, o irmão Pedro redigiu uma carta que eu transcrevi. Não foi praticamente uma psicografia, ou poderíamos dizer uma psicografia altamente consciente. Eu sou um médium consciente e trabalhei muitos anos mediunicamente como passista, como irmão de conselho, trabalhando no conselho, junto com o irmão Pedro, e tivemos a oportunidade durante muitos anos de dirigir o desenvolvimento mediúnico na casa. Hoje já não temos a frequência que tínhamos antigamente, íamos nas 3 reuniões que a casa tem, e mais os dias 4, que ainda a gente tinha reunião todos os dias 4. Tem as reuniões da segunda-feira à tarde, na sexta-feira à noite, que são abertas ao público, e na quarta, o desenvolvimento mediúnico. Pois bem, quando nós mandamos essa carta ao Ubirajara, esses anos que eu disse a vocês atrás, ela iniciava assim, essa carta. Eu vou ler, e eu vou falando, vou fazer uma transposição da carta para aquilo que sempre me passou de maravilhoso que essa casa possui. Aos irmãos do Lar Irmã Zarabatana, quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deve despojar-se do que possui, como fizeram São Francisco, Santo Antão e outras, e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um dos obstáculos no atraso da evolução moral. E isso, o que os 3 fundadores irmãos fizeram, doando aquele terreno maravilhoso e que tinha um valor imenso financeiro. Na época, um terreno daquele lá na Conde de Bonfim valia muito, e lá era moradia da dona Jacelina, da família dela, dos irmãos que trabalhavam na casa, seu João e a dona Jardelina. Pois bem, continuando a carta explicando mais ou menos, que já deu para vocês entenderem de onde começa, o irmão Pedro diz assim: quem chega a esta casa pela primeira vez se indaga, e é verdade, quanto desperdício de dinheiro para nada abrigar. Se pergunta mesmo. A orientação que recebemos dos mentores e guias desta casa há muitos anos
era de estabelecer um orfanato para meninas. Por isso que existe aquele prédio feito, aquela alvenaria imensa, para isso. Era ali para ter salas que seriam alugadas e para que pudesse sustentar o orfanato. Era tudo muito bem pensado, idealizado, mas houve conjunturas difíceis e acabou não saindo. Vamos continuar a leitura para que vocês possam entender. Estes mesmos irmãos idealizadores do projeto, do orfanato, vendo a dificuldade financeira que tínhamos em concretizar a ideia inicial, e aproveitando o que já estava construído, mas ainda inacabado, intercederam junto à providência divina, pedindo a ela autorização para transformarem aquele prédio, que seria um abrigo para meninas, órfãos, em um hospital espiritual para tratamento de obsessores, obsediados, de irmãos recém-desencarnados, que houvessem necessidade de um tratamento perispiritual e espiritual, e para que esses irmãos recebessem os tratamentos adequados. E eles concordaram que para restabelecer a saúde espiritual dos irmãos vinculados, tanto a obsessão como a necessidade de uma formatação no perispírito, como a gente diz, né? Melhorando ele na qualidade, da quantidade, porque está voltando para a pátria espiritual, não é verdade? Então precisa, para que possa passar agora na erraticidade um tempo, para que possa reencarnar novamente, é importante que haja um equilíbrio nos plexos que são ligados ao espírito e perispírito. O perispírito tem os seus plexos, como o corpo físico também tem a formatação do perispírito com seus plexos. Então esses irmãos precisam desse tratamento que a gente chama de equilíbrio nos chakras, nos plexos, para que o perispírito fique equilibrado e o espírito tenha mais movimentação, mais acesso e continue a trajetória dele naquilo que ele parou dentro do exercício que ele fazia aqui no planeta terrestre como médium humanizado. Pois bem, esta intercessão do mundo espiritual foi muito importante para os médiuns, trabalhadores e cooperadores desta casa. Irmão esses que continuam trabalhando com a mesma dedicação e abnegação que sempre tiveram por esse lar, desde que aqui chegaram. E até hoje, com a mesma alegria de sempre, continuam servindo. O irmão Pedro diz, não citarei nomes a pedido deles. As organizações dos trabalhos espirituais, em comparação inicial, vêm crescendo. Houve mudanças? Sim. Por quê? Porque o próprio mundo espiritual estabeleceu as mudanças que haveriam de ser feitas por autorização de Zarabatana, da guia mentora da casa. Corumbá e Curicuri sempre estiveram juntos. Então existe, sim, uma orientação para que o melhor possa ser feito na casa. E aí veio, primeiro, o conhecimento aplicado ao estudo sistematizado da doutrina, que hoje é muito bem feito. Está muito bem trabalhado isso pelos irmãos que lá estão. Segundo, normas necessárias ao desenvolvimento mediúnico. Importante doutrinar o médium e conscientizá-lo do trabalho que se realiza na casa. A casa tem regulamento, então precisa. E isso também é uma coisa importante ao médium, que vai lá para se desenvolver, porque médium todos nós somos, depende no grau em que você está, para que possa sair de lá mais fortalecido, compreendendo sobre a doutrina espírita e sobre a mediunidade. Porque não adianta você entender ou compreender a mediunidade se você não entende da doutrina espírita, porque nós somos uma casa espírita. A nossa doutrina é espírita. Por isso que nós falamos aqui, o conhecimento aplicado ao estudo sistematizado da doutrina. Depois, normas necessárias ao desenvolvimento do médium. Você vê que nós pomos em primeiro lugar o estudo sistematizado da doutrina,
Quando eu digo nós pomos, é porque eu estou falando em nome dos espíritos que estão aqui ao meu lado nesse momento. Esses irmãos que convergem, sempre convergiram comigo, estão aqui. E hoje, nesse momento, eu tenho uma presença muito querida, que eu venho há muito tempo trabalhando com esse irmão, não só lá no Lar Frei Luiz, mas também no Lar Integrado Amor Puro, que é o Geto Prado. E esse irmão tem me ajudado muito no trabalho. Ele foi um dos primeiros irmãos aos quais eu aprendi muito sobre o desenvolvimento mediúnico e sobre a doutrina espírita. Então eu estou com esses irmãos hoje aqui, eu não estou falando sozinho. Eu até estou fazendo esse vídeo, que daqui a pouco a gente faz um live no Instagram, para dizer sobre as maravilhas que essa casa vem fazendo nesses 76 anos. É muito importante isso. No segundo, que a gente falou, terceiro, implantação da sala de tratamento e cura, que já está acontecendo. Aquela casa tem bons médiuns de cura, tem bons médiuns de tratamento. Nós temos um irmão que eu gosto muito, que é médico, de formação médica, aqui na existência terrena, que é o Pedro Paulo Medeiros, inclusive é homeopata, e nós sabemos que a homeopatia é um tratamento maravilhoso que tem cienciado, né? Se a gente for começar a falar aqui sobre o que pode ajudar tanto e muito, nós temos hoje já irmãos trabalhando para que possam ser feitos tratamentos espirituais e as cirurgias espirituais. Quer dizer, há 11 anos foi escrito isso, e agora já está se desenvolvendo esse trabalho. A gente fica satisfeito, feliz. Na época nós já tínhamos essa linha de tratamento e cura pela cromoterapia, que também é um exercício maravilhoso de tratamento naquela casa. Olha o crescimento da casa que vem sendo colocado por esses irmãos fundadores, que hoje do mundo espiritual orientam a casa como deve ela trabalhar, fazer, progredir espiritualmente, ajudando e auxiliando os irmãos mais necessitados. Quarto, o início específico na prática das sessões de desobsessão, que vem sendo feita há muito tempo, pelo nosso querido presidente, seu Ubirajara, ele e o Caboclo Aimoré. Para que alguém possa saber quem é o Caboclo Aimoré, nunca foi falado isso. Eu sei porque o irmão Pedro já me falou isso, e seu Getro já me confirmou isso. O Caboclo Aimoré nada mais é do que o espírito do seu João. Quem dirige o trabalho de desobsessão, o Caboclo Aimoré, é o seu João, que foi um dos fundadores da casa, o primeiro médium doutrinador da casa, o primeiro evangelista da casa, o primeiro orientador de médiuns da casa. Tinha um conhecimento muito grande, com muito amor, e ele forçou com que o Ubirajara iniciasse esse trabalho de desobsessão, porque nós não tínhamos esse trabalho na casa. Se não me engano, é na terceira sexta-feira do mês que tem o trabalho de desobsessão, dirigida materialmente pelo nosso presidente Ubirajara e espiritualmente pelo Caboclo Aimoré, que é, em palavra, em espírito, o nosso querido seu João, fundador da casa. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Está lá esse espírito, ajudando e auxiliando, orientando. Trabalho maravilhoso que eu assisti várias vezes, tive o prazer de assisti-lo. Vamos lá, último. O último nessa escala, a boa vontade dos médiuns encarnados. Assim completa o ciclo necessário para que este hospital sanatório entrasse em atividade. E o hospital já está em atividade há mais de 12 anos. Aquele prédio imenso, aquelas salas todas, viraram hospital espiritual. Agora mesmo, nós tivemos vários irmãos que se trataram lá. Uma das irmãs que ficou muito tempo lá e hoje ainda continua se tratando, e agora já nem tanto, mas trabalhando e ajudando, é a Helena, que sempre teve um amor e um carinho muito grande por aquela casa.
eu não poderia deixar de citá-la. E hoje nós temos também a dona Helena, que continua trabalhando lá na casa. Hoje o atendimento espiritual feito é muito grande. Nós tivemos há pouco tempo uma irmã que ainda está internada sob tratamento lá, mas que está muito bem, que é a Vera, a esposa do Newton, Dr. Newton. Tem vários irmãos. A minha mãe foi tratada lá. A minha sogra, que desencarnou ano passado, está sendo tratada lá ainda. Eu tive vários parentes, amigos, entes queridos, que eu os levei para serem tratados naquela casa, porque eu sei o trabalho espiritual que se faz para tratamento de espíritos recém-desencarnados, espíritos obsediados, obsessores intragáveis, como a gente diz, que vem lá do fundo do baú, que a gente fala isso, né? Tem o costume de dizer, das trevas, umbral grosso. Nós também viemos de lá, não vão pensando vocês que somos santos, não, de forma alguma. Então essa casa hoje tem um preparo de trabalho maravilhoso. Eu vou continuar, para que a gente possa continuar falando, para que não fique muito estendido essa nossa palestra aqui, essa nossa conversa. O Lar Irmã Zarabatana está crescendo. Os espíritos responsáveis pelo trabalho ganharam confiança nos médiuns e vice-versa. Os espíritos responsáveis pelo trabalho ganharam confiança nos médiuns e vice-versa. O exercício desse trabalho está conseguindo reverter as condições morais de muitos doentes, na carne e fora dela, pela secular obsessão. Entendimento, evangelização, muito importante. Desenvolvimento mediúnico, aproveitando os irmãos cujas características todos possuem, algumas ou uma, não importa, mas o médium vai buscar a necessidade de poder trabalhar. E nesse desenvolvimento, ele se aplica ao amor e à caridade através dos passes, da água fluidificada, da irradiação, da desobsessão, da passividade, das características induzidas ao médium no trabalho que essa cara exercita há muitos anos e é maravilhoso sobre isso. Continuando sobre o irmão Pedro falando. Aí vem o irmão Pedro. Como diz o nosso doutor Inácio Ferreira, crescer não é superar os outros, mas tornar-se, olha só o que ele fala, hein? Tornar-se maior do que se é, conservando-se pequenino. O que eu quero dizer é porque nós, médiuns, nós somos iguais, não existem diferenças. Existem diferenças na característica, mas no trabalho e no amor não existe. Nós não precisamos ter vaidade, não precisamos ter orgulho. Ah, mas eu sei mais que... Ninguém sabe mais que ninguém, cada um está no seu tempo de aprendizado. E esses frequentadores que vão nessa casa maravilhosa, que é o Lar Irmã Zarabatana, têm recebido desses espíritos, não só os que estão desencarnados, mas principalmente os encarnados médios, voluntários, são os irmãos atendentes, são os irmãos que fazem ali uma orientação no atendimento fraterno que hoje já existe na casa. A casa vem crescendo, vem progredindo moralmente, espiritualmente, se elevando cada vez mais. Isso é muito importante. Aí, o irmão Pedro, na época, faz um pedido ao Birajara. Caro irmãos, vamos fazer um pedido a vocês responsáveis pela casa. Não acumulem entulho nas salas e no prédio. Deixem as salas limpas e livres. É importante para a harmonização do ambiente, onde recepcionamos e abrigamos espíritos, que aqui chegam ou são trazidos para tratamento, e que muitas vezes, sem condições para se deslocarem, aqui ficam abrigados, se recuperando e se fortalecendo a saúde mental pela luz do Evangelho. E coisa linda, e coisa maravilhosa, que o irmão Pedro disse nessa época. Não acumulem entulho nas salas e no prédio. Deixem-nas limpas e livres.
é importante para a harmonização do ambiente, onde recepcionamos e abrigamos espíritos que aqui chegam ou são trazidos para o tratamento e que muitas vezes sem condições para se deslocarem, aqui ficam abrigados, se recuperando e fortalecendo a saúde mental pela luz do Evangelho. Gente, é uma explicação maravilhosa, porque alguém pode falar, mas como? O espírito, meu irmão, nós, quando desencarnamos, uns conseguem se arrastar, outros precisam ir de maca, e outros ainda andam como que manquitolando. O que eu quero dizer que lá abriga os irmãos para que eles não conseguem ficar se transportando para onde eles queiram, ou da onde estão, ou aonde eles estavam. É como o pássaro que escolhe, faz o seu ninho. O espírito não fez o ninho. O ninho dele é moral, é espiritual, é crescimento moral e espiritual para que ele possa receber um atendimento dos irmãos maiores, ou que estão numa condição melhor que a nossa, nos recepcionamos no desencarne. E lá, como não é todos os espíritos que saem volitando facilmente, nós fazemos com que esses irmãos lá fiquem em tratamento. E isso tem acontecido espiritualmente num número muito grande. Hoje, Zarabatana, espiritualmente, abriga naquele centro, naquela casa, num trabalho maravilhoso do mundo espiritual, que poucos sabem disso, para mais de 5.000 espíritos lá dentro, sendo tratados, naquelas salas, que foram feitas para ser abrigo de meninas órfãs, mas que infelizmente, ou felizmente, a gente nunca sabe. A gente sabe que para cada ação tem uma reação. Para cada coisa que você possa fazer, ou querer fazer, existem os irmãos que estão na orientação para executar. E talvez seja esse a escolha de aproveitar o prédio que lá estava, inacabado, para que se pudesse fazer essa maravilha que se faz hoje no lar, irmã Zarabatana. Eu posso dizer a vocês que são poucas as casas que têm um trabalho desse, de hospedar espíritos desencarnados que não conseguem tramitar de um lugar para outro, para que comecem os seus tratamentos. Espíritos que vão lá, e muitos nem passam pela desobsessão, já vão direto pelo tratamento, pelos dirigentes espirituais da casa, pela nossa mentora Zarabatana, por Corumbá, por Curicuri, pelo Caboclo Aimoré, por todos os espíritos trabalhadores que lá estiveram e estão há muitos anos, pelos médiuns que já deixaram a casa e que trabalharam muitos anos, não vou citar o nome deles todos, porque são muitos, estão lá hoje trabalhando naquele hospital, ajudando e auxiliando os irmãos, até numa nova oportunidade reencarnatória. O trabalho continua sendo feito maravilhoso por esses médiuns que se doutrinaram, se evangelizaram, que aprenderam a trabalhar mediunicamente e cresceram. Hoje os espíritos médiuns estão lá, porque a mediunidade não está no corpo físico, mediunidade é do espírito. E esses irmãos, que com tanto amor e tanto carinho se dedicaram a essa casa durante muitos anos, continuam se dedicando, trabalhando com afeto, com uma caridade incalculável. Só quem tem a visão de ver, a vidência de ver, ou a psicofonia de ouvir diretamente o que esses espíritos falam e dizem, sabe que é uma das casas de amor e de caridade maravilhosa que existe no plano terreno. E eu vou completar para vocês, para que vocês saibam. O lar Irmã Zarabatana
não está só fixado aqui no planeta terrestre. Ele está na orbe espiritual mais elevada, aonde já existia esse hospital para atendimento de espíritos sofredores, necessitados de serem acudidos, para que pudessem ser acomodados num lugar de paz, de amor, de luz. O Lar Irmã Zarabatana é um hospital escola, sim, aqui da Terra, mas é um hospital escola, sanatório, para atender obsediados que se tornaram doentes mentais, emocionalmente falidos, dementados psiquicamente. Vocês não têm ideia do que se trata ali, de síndromes de pânico, de bipolaridade, de depressões. O que essa casa faz desse tratamento são poucos os irmãos que sabem. Na autoridade de eu falar isso a vocês, é porque eu vejo, através dos espíritos, irmãos e amigos, em especial do irmão Pedro, para aqueles que estudam mediunidade sabem disso, há uma diferença entre a clarividência e a vidência. A vidência, se você não estiver no estado mediunizado, incorporado, semi-incorporado ou mediunizado conscientemente, mas vendo através do espírito que está com você, você não consegue ter evidência. A clarividência não. Esse é um treinamento que o médium pode fazer e deve fazer. Até porque isso para o médium é muito bom, para que ele possa discernir a aura do irmão que está de frente a ele. Estudando a cromoterapia, ele vai identificar o estado que aquele irmão se encontra. Eu, quando deixei o Lar Irmã Zaravatana, eu fui em busca de aprendizado que esses espíritos me deram. Eu fui em busca de entender o que é médium de efeito físico, o que é ectoplasma, o que é o magnetismo, o que é os fluidos. Não é só nos livros, no Pentateuco, nos livros que nós lemos. É ver e ouvir, participar mediunicamente desse trabalho, exercitar-se. E aonde eu devo tudo isso chama-se Lar Irmã Zaravatana. É aonde eu devo tudo isso. Aonde eu começo nessa existência, entrando na doutrina espírita, com tanto amor e com tanto carinho. Numa comunicação com esse espírito, que foi um escravo, o irmão Pedro, mas foi benzedor e rezador também. Já teve outras várias existências. No século XVII, XVI e XVII, ele era um jesuíta em Portugal. Ele veio para o Brasil, porque ele ganhou depois numa outra existência reencarnatória em Portugal também. São 3 reencarnações em Portugal. Ele vem para ser senhor de terras aqui no Brasil. E aí ele dá uma falhada novamente, porque ele diz que na primeira, como padre, ele também errou. Ele teve outras existências, mas nunca me contou. E aí ele disse para mim que ele foi ser escravo, porque como senhor de terra ele tratou muito mal o seu próximo. E aí ele vai se reabilitar. E eu tive o prazer de ter esse espírito trabalhando comigo, mas fazendo com que eu pudesse crescer nas orientações que ele me dava, passando a entender essa doutrina cada vez mais maravilhosa, passar a entender da mediunidade, passar a entender por que a dona Jocelina, seu João e dona Jardelina fundaram o Lar Irmã Zarabatana, passar a entender por que vocês estão lá até hoje. Por que vocês continuam trabalhando com tanto amor e com tanto afinco a essa casa? Tenham seus pensamentos positivos e otimistas com relação ao trabalho. Essa casa é um bem maravilhoso. É uma das casas em que os espíritos sábios e benfazejos, em nome de Jesus Cristo, têm apoiado essa casa num trabalho maravilhoso.
Quero incentivar vocês que estão fazendo trabalho no tratamento e cura e nas cirurgias, de que o Dr. Bezerra de Menezes está com vocês. Em especial, meu querido irmão Pedro Paulo Medeiros. Ele vai estar te acompanhando pela mediunidade e pela formação na medicina terrena que você tem, ajudando a esse irmão que espiritualmente faz as cirurgias e os tratamentos, para que possa continuar essa casa, progredindo na parte mediúnica, formando médiuns com abnegação, com devotamento, com muita fé e com muita disciplina, sempre no amor e na caridade. Birajara, obrigado pelo convite. Está aí minha exposição, minhas palavras, meu carinho, meu amor por essa casa. E eu peço a você, meu querido presidente, continue como você sempre foi, dedicado a Zarabatana, dedicado a essa casa. Eles têm agradecido muito o que você tem feito, mesmo com seus problemas de saúde. Você tem ajudado médios na formação para que continuem trabalhando e orientando a casa, formando os espíritos que aí chegam para que continue esse trabalho maravilhoso nesse hospital sanatório, que além do plano mediúnico ele existir, ele existe também no mundo espiritual há muitos anos. Derramai, ó Pai Divino, as vossas bênçãos sobre os vossos filhos do planeta Terra. Iluminai, ó Pai, dai-lhe forças para que possam prosseguir a jornada bendita que conduz aos vossos pés, ó Pai Divino. Derramai também, ó Pai, vossos eflúvios divinos na água, nas flores, para que sirva de lenitivo para os que tomarem e usarem com fé, com amor e com caridade, ó Pai Divino. Graças a Deus. E podeis encerrar os vossos trabalhos em nome de Deus. Trabalhai com amor, caridade, sinceridade, e Jesus vos recompensará a todos nós. Graças a Deus. E que a paz de Deus reine em vossos corações. Graças a Deus. Que essa paz também cada vez mais.